Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de SQL básico. E nesse vídeo a gente vai ver como que a gente vai utilizar na prática o SQL que a gente for aprendendo ao longo dessa playlist. Como em todas as outras playlists, a gente vai associar teoria e prática para consolidar o conhecimento. Então, como a gente vai utilizar? A gente viu no vídeo anterior que o SQL ele vai ter uma certa variação a depender de qual é o sistema que gerencia a base de dados. Um desses sistemas, e bastante conhecido, é o SQLite, ou SQLite, né, mais corretamente, e ele é basicamente um sistema de gerenciamento de base de dados, só que ele é um sistema super leve. Ele é destinado para aquelas finalidades que você não precisa de um sistema tão robusto, mas ainda assim precisa organizar seus dados de maneira estruturada, organizada e utilizar SQL. Então você pode utilizar um SGBD bastante leve, embutido, e bem prático para ser utilizado ali, associado a alguma aplicação, associado, por exemplo, à utilização de algum modelo de inteligência artificial que possa facilitar a sua utilidade. Lembrando que você vai ter sistemas bem mais robustos, bem mais complexos e eles vão atender a outras utilidades. Como a nossa intenção nesse começo é fazer operações mais básicas, a gente vai utilizar um SGBD que é o suficiente para isso. E o SQLite ele tem uma característica muito interessante. Ele é simples e ele é portátil. Como que ele faz isso? É que ele é um SGBD todo ele organizado em um único arquivo só. Então você vai ter todo o SGBD, na verdade, todos os dados armazenados num único arquivo. Esse arquivo ele pode ser transportado de um lugar para outro, ele pode ser copiado, ele pode ser armazenado em determinado lugar e você vai manipular ele como exatamente um SGBD faria com uma base de dados. Só que tudo isso organizado num arquivinho só. Então isso facilita a sua utilização para determinadas utilidades. No nosso caso, a gente vai facilitar mais ainda utilizando o chamado SQLite Online, que é uma aplicação web para você manipular essas bases de dados. Então, nesse portal que a gente vai ver em seguida, a gente vai poder manipular diretamente o SGBD utilizando SQL. Então, é juntar o útil ao agradável. É uma aplicação gratuita, fácil de acessar do seu navegador. A gente vai estar trabalhando com SGBD completo, a rigor a gente consegue fazer a maioria das operações básicas de SQL e praticando o que a gente veio para aprender aqui nessa playlist, que é o SQL. Então lá a gente vai fazer criação, exclusão, manipulação, ou seja, operações básicas de SQL que necessitam uma configuração mínima, né? Vai ser muito rápido e a gente vai ver em seguida como é fácil desenvolver, inclusive, alguns projetos avançados que a gente vai fazer também utilizando essa ferramenta. E bom, já aqui, como é que a gente vai acessar, né, esse SQLite Online? A gente vai digitar aqui na barra de pesquisa, online, e já até apareceu ali pra gente. Vai pesquisar, é o primeiro, muito provavelmente, que vai aparecer para vocês, e ele vai aparecer aqui pra gente, essa interface aqui do SQLite Online. Perceba que ele é uma IDE inteira, né? O que é uma IDE? Eu explico isso lá na série de programação básica, né? Aqui é uma interface de desenvolvimento, né? Não é só para você compilar código em SQL. Ele vai fornecer diversas outras opções, né? É uma interface completa com diversas opções aqui. A gente não vai explorar tudo, mas com certeza fique à vontade para futucar tudo quanto é canto aqui, com tudo quanto é botão. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida. Bom, aqui ele está fazendo um disclaimer, né, da nossa utilização. Tudo bem, a gente pode fechar. E o que ele apresenta aqui, né? Aqui na barra esquerda, ele está demonstrando os sistemas que a gente pode acessar por meio dessa IDE, por meio dessa interface, né? Então, eu disse que a gente vai trabalhar com SQLite, e é isso mesmo que a gente vai fazer, mas eu também poderia utilizar, por exemplo, o MariaDB. Também poderia utilizar o Postgres e o MS SQL, que são outros sistemas de gerenciamento de base de dados. A gente vai ficar com SQLite, mas é só para vocês saberem que também é possível utilizar outros sistemas. Aqui embaixo ele está dando o resultado já de uma query, que ele já abriu, né, com o resultado. Qual foi a query? Ou seja, qual foi o comando que a gente rodou? Foi esse aqui, né, que é selecionar tudo de algum lugar, que no caso aqui já é uma tabela, que ele traz aqui para a gente como uma demonstração, né? Tanto que o nome é demo. Então ele já rodou esse código aqui, que é uma query, é uma consulta, e o resultado está aqui embaixo, né? É só realmente aqui uma tabela, né? Tem uma ID, tem o nome, e tem aqui uma dica, né? Uma orientação, né?
apenas aqui como demonstração. Na nossa direita aqui vai aparecer o nosso histórico, mas também tem algumas outras opções aqui que são muito interessantes, né? Então você vai poder baixar algumas bases de dados aqui como exemplo, você vai poder executar funções já pré-definidas aqui. E aí, claro, quando você estiver acessando aí na sua casa, fique à vontade para você explorar tudo que está aqui. E bom, já que a gente está aqui e estamos diante de uma interface de desenvolvimento, diante de uma linguagem de programação que a gente está vendo pela primeira vez, a gente tem que fazer o ritual sagrado para todo mundo que é de TI e mesmo quem não é e que está querendo aprender uma linguagem de programação, que é o batismo, né? Então a gente tem que fazer, senão dá má sorte, hein, gente? A gente vai dar um zoom aqui só para a gente ver melhor, né? O que a gente vai fazer? A gente vai rodar aqui o select, vamos passar a célebre frase, né? Hello World, tem que estar escrito certinho, senão não dá certo, tá? Né? O Olá Mundo. Vamos passar isso como um alias, né? Um apelido aqui, batismo. Vamos botar em inglês, que é já para acostumar. Baptism. E aqui em cima, onde vocês estão vendo o run, é onde a gente, ponto e vírgula, né? É onde a gente vai executar o código que a gente acabou de passar. A gente viu que tinha um código aqui e o resultado está aqui embaixo. E agora a gente vai executar o nosso batismo. E tá lá, batismo Hello World. Então nós estamos oficialmente batizados e agora você está convidado a acompanhar essa série até o final, porque você foi oficialmente batizado em SQL e pode ficar tranquilo para aprender mais essa linguagem de programação. Então a gente rodou um comando aqui, né? Só fazendo Hello World, aqui embaixo ficou o resultado. Mas eu quero aproveitar que a gente está aqui só para a gente demonstrar um outro exemplo. Eu falei que aqui do lado tem algumas bases de dados de exemplo. Vamos só dar uma olhada para vocês verem um pouco das opções que existem aqui no SQLite Online, né? Então, vocês estão vendo que tem alguns exemplos de bases de dados aqui do lado. A gente vai fazer o download do Basketball. Ele carregou. E bom, agora ele está mostrando para a gente aqui do outro lado, na esquerda, algumas tabelas, tá vendo? Onde está table, onde estava só o demo, agora apareceu diversas tabelas aqui. Então, o nosso SGBD, né, o nosso SQLite, vai agora poder interagir com diversas bases de dados que a gente acabou de baixar. E aqui ele baixou, né, as tabelas Game, Player, Player Attributes, Teams. Então, vamos só dar uma olhada aqui, né, só para a gente saber do que se trata isso, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é fazer um select asterisco, que significa retornar tudo. A gente não está filtrando nada, a gente vai ver isso mais para frente na playlist. A gente vai especificar qual é a tabela. Qual é a tabela que eu quero ver aqui? Vamos ver player, né? Que provavelmente deve ser uma tabela sobre os jogadores de basquetebol, né? É player, singular, ponto e vírgula, vamos rodar para a gente dar uma olhada o que é isso aqui. E tá aqui o resultado, né? Como você pode ver, é realmente uma tabela ali trazendo diversos jogadores de basquetebol. Aí você tem as colunas, né, com a sua ID, o nome completo, o primeiro nome, o último nome, e aqui uma propriedade dizendo se ele está ativo ou não. Você vai ver aqui que tem milhões de registros aqui, olha o tamanho dessa barrinha aqui, né? São milhões de registros mesmo. Então aqui a gente já começa a ter uma intuição. Será que se eu quiser fazer uma pesquisa eu realmente vou querer milhões de tabelas? Será que eu vou poder ter comandos que eu posso selecionar apenas alguns tipos de jogadores de acordo com alguma condição? Por exemplo, eu poderia retornar aqui só os que estão na ativa ou só os que não estão na ativa. A gente vai aprender tudo isso nos próximos vídeos. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, curtir o vídeo, né, se você gostou. Até aqui, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.